Eu acreditava que existiam seres, anjos ou Demônios. seres de outras realidades, né? Acreditava, mas nunca tinha visto um. Você viu algum? Você acredita, certo? Até o dia que eu vi na minha frente uma manifestação, uma materialização de um ser e que conversou comigo, eu pude vê-lo na minha frente, não só comigo, mas com diversas pessoas do grupo. Até hoje é assim. São mais de 30 anos de parceria, de trabalho, de pesquisas ao lado deles, nessa aliança, podemos chamar assim, e tudo que eles nos passam, tudo que a gente construiu, tudo que a gente buscou, tudo que eles orientam, tem o viés de bem para a humanidade. Sempre no sentido de ajudar, de auxiliar, de trazer benefícios na área da saúde, na busca desse conhecimento, em todos os sentidos. Justamente confirmando o que nós vamos encontrar em diversos registros históricos do passado. A mesma coisa. Não só o conhecimento, as informações, mas as experiências. Depois que eu tive essas experiências em contato com seres dimensionais que se materializaram fisicamente em carne e osso diante de mim e de muitas pessoas do grupo, não sou só eu que tive, são milhares de pessoas que passam pela experiência, eu pude compreender que o que nós entendemos como eu superior, como realidades dimensionais, são seres, na verdade. E nós estamos aqui como partículas e fragmentos deste ser, ou melhor, essa inteligência maior que nós chamamos de eu superior, nosso eu maior. Que hoje eu compreendo que é um casal de divindades. Um casal. Um casal. Dois seres. Ou seja, não somos nós mesmos. Não. Não é eu superior, não é o Maurício tem o dele, Sim. o Rafael dele. Sim, é como se você fosse um filete de luz manifestado desses seres, um filho desses seres. Certo. Parte deles, como se eles fossem um sol e você é um raio desse sol. O raio do sol não deixa de ser parte do sol, mas não é o sol. É apenas um raio. Sim. E quem são esses seres? Isso, esse casal, Qual é o nome deles? ele tem denominações? Sim. Podemos entender que o eu superior, ele está manifestado na 9ª dimensão. A 9ª. Inclusive, eles confirmaram para nós isso. Só que essa dimensão não é um plano espiritual, é uma realidade. E é possível, inclusive, que esse casal de divindades, que nós entendemos como eu superior, pode até se manifestar na 3ª dimensão como 2 seres humanos, se eles quiserem. Nós tivemos experiências de contato com divindades de 9ª dimensão. Inclusive, eles disseram que todos nós que estamos aqui estamos coligados, somos parte do mesmo ser. Lógico, cada um com a sua individualidade manifestada, cada um com o seu espírito individual. Não deixa de ter o espírito. Exato. Todos têm o seu espírito, a sua individualidade. E nós vamos adentrar na questão da alma também depois, que é diferente de espírito. Mas espírito é o ser vivente, manifestado, que foi projetado a partir de uma consciência superior. Então podemos imaginar que desse núcleo que nós chamamos de eu superior, que existem vários eu superiores, existe acima, em dimensões superiores, ainda um núcleo chamado essência, ou muitos chamam de mônada. Mas seria uma essência, ou seja, no qual não há a divisão das polaridades. Masculino e feminino, positivo e negativo, estão unidos nessa essência. Na medida que existe uma divisão desta essência, surge esse núcleo que nós chamamos de eu superior, aí já existe a polaridade, masculina e feminina. Por isso que eu chamei de casal. E desse casal de divindades, na 9ª dimensão, eles também projetam e manifestam suas polaridades. Então a polaridade masculina do eu superior manifesta e cria, projeta suas partículas masculinas, ou espíritos masculinos, em todas as dimensões. Seres dimensionais, que têm espírito.
a ufologia está um pouco enganada, esperando que nós vamos receber uma visita extraterrestre. Eles já moram aqui e existem muitos grupos convivendo conosco aqui, inclusive em mundos subterrâneos, em bases subterrâneas, em outras regiões da Terra. Mas nós estamos falando que existe uma outra classe de seres muito mais evoluídos e até que passaram por aqui muitas vezes, mas já não estão aqui fisicamente como nós. E esses são os extradimensionais. São extraterrestres também, mas não são de terceira dimensão ou não estão em carne e osso conosco aqui na Terra, nessa realidade, nessa densidade. Certo. Eles vivem e estão em outras dimensões e vêm até aqui nos visitar. Com alta tecnologia, que vai muito além da nossa. E quando a gente percebe a presença desses seres, muitas vezes eles surgem com manifestações luminosas. Então as pessoas dizem, eu vi uma nave. Se você viu uma nave física de metal, um disco voador, então você está vendo uma tecnologia da Terra, não de extraterrestre. Porque os governos já têm essas tecnologias, que são as naves, os discos voadores, né? Agora, se você ver luzes no céu, portais se abrindo, até naves no formato discoide, mas em formato de luz, nós chamamos de tecnologia bioplasmática. Certo. Aí são seres que vêm de outras dimensões para cá. Não são físicos. E eles, por estarem em outras dimensões superiores, da quarta dimensão para cima, eles podem muito bem se materializar aqui se eles quiserem, se densificar e estarem entre nós, como humanos, inclusive. Então, isso é muito comum. Por isso que aparece no teu quarto, cara. Uma luzinha, nave, porra. Porque eles sabem que você tem na sua memória espiritual e extraterrestre o chamado. Caramba. E eles estão tentando acordar você, levar você para tua busca. Vamos fazer ele começar a pesquisar essas coisas, questionar, porque eles respeitam o seu estágio. Eles não podem aparecer para você e falar, acorda, cara, você está aqui em missão. Mas você, com certeza, você, todos nós aqui temos um compromisso, cara, uma missão. E eles querem que a gente desperte para ela. Por isso que na religião tem os missionários, eles levam para outro caminho. Você tem que ajudar a fazer o bem, a caridade. Não deixa de ser parte, né, desse compromisso. Só que de uma maneira que está um pouco deturpada, porque eles falaram assim, cada um de vocês tem uma habilidade, tem dons. E essas habilidades faz parte da missão de vocês para ajudar a humanidade, em qualquer área, da ciência, do conhecimento, da arte, não importa, né, da comunicação, vocês têm o potencial de ajudar a humanidade a evoluir, levando conhecimento, informação, saúde. Eles passam para nós informações sobre alimentação, saúde, como a gente tem que viver de fato, cara, para sermos pessoas de bem, né? Então eles querem ajudar. E as pessoas não acreditam, acham que eles estão aí para invadir a Terra, invasão alienígena. É o que plantaram, né? Pra gente, se um dia a gente tiver distorcendo totalmente, a gente né? dá uma travada e não... Recentemente eles começaram a se mostrar no céu. Várias manifestações. É isso que eu ia te perguntar. De luz. Porque- E as pessoas acham que é assombração, que é espírito. Não é. São eles. São eles, né? Justamente para mexer, para que você comece a buscar alguma coisa diferente, sobrenatural, espiritual, para você buscar alguma coisa diferente depois na sua vida. Geralmente porque você vai acabar se desvirtuando. Aí eles fazem essas coisas para Te botar num lugar, Exatamente. no eixo, né? No caminho que ele quer. Exatamente. O mundo espiritual ele está na terceira dimensão ainda. É? Os espíritos estão aqui nessa dimensão nossa. A quarta já é um mundo paralelo, uma realidade superior a nós, mais não- acelerada. E não tem frequência como a mais gente alta. explicar, porque a gente nunca foi, né? Exatamente. Porque é igual a gente explicar pra alguém na segunda dimensão, que só anda pro lado. Quem Olha, o foi 3D não tem como explicar. só transmutando você vai para outra dimensão ou sendo levado por eles, como foi o caso do meu amigo que foi fazer um passeio com eles lá. Ele foi pra quarta dimensão, então? Foi para a quarta, ele passou até a nona dimensão, levaram ele. Que isso? Ele aguentou? Porque eles têm tecnologias até para conduzir essas coisas, né? E esse meu amigo tinha uma preparação, já estava num treinamento há muitos anos para passar por isso, né?
E ele, cara, foi impressionante. E assim, voltando agora pro ponto que é o mais polêmico, né? Por que eles trazem informações que quebram, né, os paradigmas? Por que eles falam coisas para nós que é para chocar mesmo a humanidade? E isso acaba trazendo para nós, de Dáquila, algumas reações, né, de pessoas, de grupos que não gostam muito do que a gente traz. Foi, por exemplo, da Terra convexa, a questão de Ratanabá agora, o que nós apresentamos, as pesquisas sobre os astros, né? E sobre a origem da humanidade, essa questão dos Anunnaki, tudo isso. Eles sempre trazem pontos de ruptura, de quebra de paradigmas, né? Da ciência, da religião, porque são pontos que precisam ser rompidos mesmo para que a mente das pessoas abra para algumas situações que estão ali enraizadas e não conseguem sair. Como ele apareceu lá atrás, mas vai ser diferente agora. Ele vai querer mostrar mesmo. E aí, como é que esses caras vão justificar o que eles fizeram na mídia, né? Vai ser uma vergonha mundial, né? E ele disse que quando ele voltar, se apresentar, todo mundo vai saber quem ele é. Porque nós conhecemos, lembramos dele. Entendi. Sim, sim. Caramba. Então é como se fosse uma lembrança coletiva. Mais ou menos isso. E quando isso acontecer, com certeza toda essa divulgação, esses conhecimentos, essas revelações estarão já escancaradas, né? Através de Dáquila, através de todas as pessoas que estão nessa busca, nesse trabalho. Em todos os períodos da história, foram eles que passaram os mandamentos, que na verdade eram orientações, direcionamentos para nós, para a humanidade. Sempre são eles trazendo conhecimento, orientação, para que a humanidade evolua. O que acontece depois disso? Sempre ocorre uma deturpação, uma forma de censura, né? Uma ditadura mesmo em cima desse movimento para impedir que ele se propague. O exemplo disso foi na época de Cristo, né? Que foi toda aquela perseguição e tudo mais. E eles estavam ali presentes, cara, junto aos apóstolos, junto com Jesus Cristo, na época. Quando Jesus ia conversar com eles, orar. Peraí, mas Jesus ia fazer o quê? Oração no monte? Ele ia conversar com quem? Com o Papai do Céu? A humanidade vai ter esse legado. Porque eles querem deixar não só conhecimento para consertar o passado que foi corrompido, mas deixar benefícios na área da saúde, tecnologias inovadoras, descobertas que vão mudar o rumo da história, mudar o passado e mudar o futuro. Então eles querem uma revolução mesmo, para que a humanidade... Uma nova era. Uma nova era. Isso, novo ciclo, né? Isso tá ligado também à data limite do Chico Xavier? Tá ligado. Chico Xavier sabia, né? Quando ele falou da data limite, tinha a ver com esse momento. É exatamente essa intervenção dos seres. Só que é importante a gente frisar que essa intervenção não é uma salvação, como a gente aprendeu nas religiões. É uma parceria. Eles estão vindo para mostrar para nós que nós também somos deuses, que nós podemos criar nossa realidade, que nós podemos fazer a diferença aqui com a ajuda deles, mas também podemos ter as nossas habilidades sendo desenvolvidas e exercendo nossos compromissos aqui. Eles sempre colocam diante de nós a nossa responsabilidade. Eles nunca pedem adoração, nunca pedem orações, nunca pedem sacrifícios, nunca pedem que a gente obedeça. Isso é coisa dos Anunnaki, isso é coisa desses caras que manipularam as religiões. Eles são nossos parceiros, cara, são nossos amigos das estrelas. Eles estão aqui para mostrar pra gente quem a gente é e o que a gente tem que fazer para mudar o mundo e melhorar a nossa vida. Para direcionar. Exatamente. Ter saúde, ter prosperidade. Eles falaram que a gente pode ter prosperidade, abundância, mudar esse sistema financeiro que tá aí. Que todo mundo pode ser rico, entre É pra aspas. escravizar, né, esse sistema. Exatamente. Ninguém precisa ficar doente, ninguém precisa morrer. A nossa vida, que dentro desse sistema que eles construíram, impede a gente de buscar conhecimento. Então eles falaram, se vocês e nós, né, conseguirmos trazer mais uma vez os direcionamentos, não mandamentos, porque mandamentos parece que eles estão mandando, né? Mas não é. São direcionamentos, faz quem quer. Eles não obrigam ninguém. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio.
Se a gente conseguir colocar em prática e trazer esse legado que eles têm para deixar, e nós vamos fazer isso, todos nós, né? Cara, a gente consegue mudar esse mundo, acabar com essa situação toda aí, porque as pessoas não conseguem nem buscar conhecimento. E eles sabem muito bem se a humanidade está pronta ou não para uma revelação em massa. Porque é a mesma coisa, por que tem uma nave no pouso então logo? Por que não desce um ser e se apresenta? Não, mas essa é a... Pelo mesmo motivo que o Bilu não fez ainda. Tá. Só que ele está fazendo isso junto com os seres para um pequeno grupo de pessoas já há muitos anos, o grupo de Dáquila, sendo preparado para essa representação. Tá. Então, em vez de eles chocarem o mundo com uma situação polêmica dessa, eles sabem muito bem que isso não vai adiantar. Vai dar um caos generalizado. Então, eles estão fazendo o quê? Preparando um grupo grande de pessoas, pouco a pouco, para essa confirmação acontecer e ser sustentada nessa representação, nessa parceria que eles estão estabelecendo com a Terra. E outra coisa, não é a primeira vez que eles estão aqui se mostrando. Já se apresentaram centenas e milhares de vezes, cara. Na história da humanidade, eles sempre estão presentes. Como eu disse, Jesus Cristo era ele se manifestando. E aí? Era o ET Bilu ou era Eles. um outro ET? Eram Tá. eles se manifestando ali. Como é que pode? A presença dos grandes mensageiros divinos na Terra eram eles, sempre trazendo ali a presença. Está tudo escrito na Bíblia, está tudo relatado nas histórias. Só que o que acontece? É melhor a gente ler histórias e crenças religiosas do que acreditar num fato hoje. Sim. É melhor você acreditar no passado? Não, no passado tudo bem, acontecia, né? O cara andava sobre as águas. Hoje não. Não vem falar que, pô... Sei lá, você tá falando tanta coisa aí, se você falar que anda Porque nas águas... se Jesus Cristo voltasse hoje, ele seria crucificado de novo. De forma moderna, ele seria crucificado de novo. Eles vão voltar para ser perseguidos e atacados dessa forma? Eles vão voltar para que a humanidade, de novo, faça o que fizeram em todas as vezes? Então, a estratégia agora é outra. É outra. Ele fez aquilo, apareceu como ET Bilu, e o Brasil inteiro ficou sabendo dele. Aham. Mesmo na brincadeira. Ele se Sim. fez conhecer. Sim. Falem mal, mas falem de mim. Por quê? Ele já preparou o terreno para a revelação séria dele. Então ele apareceu brincando. A revelação séria que você diz é se revelar, né? Exatamente. Então o choque já foi dado de forma suave. Entendi. Todo mundo já, pô, será que existe ou não? É mentira ou é verdade? Então não vai ser um choque tão radical quando ele voltar. Eu tive a oportunidade de ver o Urandir ser levado por eles na minha frente, cara. Eu vi isso com meus próprios olhos. Quando eu vi aquilo, o Urandir estava dentro do carro dele, na nossa frente, dirigindo numa estrada. A gente estava parado, sentado numa estrada. Ele estava vindo praticamente para atropelar a gente de caminhonete, assim. Era programado aquele movimento, né? A gente estava esperando isso acontecer, mas ninguém acreditava que ia acontecer. Nós presenciamos a ida do Urandir. Ele foi levado para uma viagem, vamos dizer assim, para os mundos paralelos, né? Para outra dimensão. Foi para a nave com os seres. Fisicamente, cara. E eu vi ele dentro do carro dele, dirigindo. Veio um fogo do céu. Fogo, imagina uma labareda, uma chama imensa descendo do céu e penetrou o teto do carro, da caminhonete dele, e incendiou o carro dele por dentro, cara. A sarça ardente da Bíblia, é aquele fogo. Mesma tecnologia que eles, é uma tecnologia dos seres, esse fogo, né? Está descrito na Bíblia várias vezes. Que era o momento que eles faziam contato com as pessoas lá atrás. Quando aquele fogo desceu do céu, eu vi aquilo entrando no carro do Urandir, ele na nossa frente, e ele dentro do carro, sendo incendiado. Cara, eu vi o fogo dentro do carro, saindo pela janela, pelo teto. Uma labareda, assim, de fogo. Isso tem filmado lá em Dáquila, essa cena. Ele desapareceu, ele foi levado, ele foi desmaterializado, digamos assim, teletransportado, né, para a nave, na nossa frente. Naquele momento, naquele silêncio, né, que pairou após esse fenômeno,
que eu vi o Urandir sumir na minha frente, cara. Ele ficou 3 dias e 3 noites com os caras lá. E eu fiquei lá esses 3 dias, a gente ficou lá esperando ele voltar. Aqueles 3 dias, pra mim, eu senti o peso da responsabilidade, assim, eu falei, gente, onde nós estamos inseridos? O que é isso, cara? Loucura. Eu falei, cara, onde vai dar isso? Porque na época eu tinha um pouco de resistência, eu não estava ainda 100% com o entendimento que eu tenho hoje. Mas quando eu presenciei aquilo, foi mais forte do que eu de ter visto o Bilu na minha frente, né, o Idibel. Porque, cara, quando eu vi o Urandir voltando, e o que ele trouxe, a mensagem, o conhecimento, né, as instruções que ele trouxe, que ele aprendeu lá com os caras, o que ele disse para nós, quando ele estava na nave, o que ele viu lá, isso assim é muito forte, cara. Muito forte. O que ele viu, o que os caras mostraram para ele. O que vai acontecer com a Terra, com a humanidade. Inclusive, situações que vão mexer, né? Cataclismo, enfim. Cara. E ele disse que nós estamos no melhor lugar do mundo, aqui, no Brasil, diante do que vai acontecer no mundo. Por isso as coisas estão confluindo para cá. E ele falou muito sobre tudo o que eles estão esperando da humanidade, né? O que eles querem fazer pela humanidade. Cara, é emocionante, assim, é muito maravilhoso o que está por vir aí. E só depende de nós. Parece que, assim, é um sonho, né? Mas, cara, eu posso dizer, tudo o que era esperado pela humanidade está se concretizando e vai ser aqui no Brasil. Vocês podem dar risada, pode falar o que for. Não tem problema. Eu entendo, né? Que eu também já estive na posição de vocês, enfim. Eu não julgo quem tá julgando agora, né? Mas o que eu vivi, cara, tudo que a gente tem passado nesses anos todos lá, e para mim, ter recebido deles uma responsabilidade de estar propagando, me expondo, levando, né, tudo isso, vindo em vários podcasts, cara, é muito sério, assim, para mim, sabe? Assim como para Dáquila, para todos, né? O respeito que eu tenho pelo trabalho do Urandir, tudo que ele fez, né? O sacrifício que ele teve que... Família, tudo que ele teve que passar pra gente chegar nesse ponto. E a gente tá conseguindo, de fato, fazer essa virada, mudar esse entendimento das pessoas. Eu tenho certeza que mesmo os haters, mesmo as pessoas que estão aí, elas vão agradecer um dia. Uma vez o Bilu disse para nós, durante um contato, né? Mesmo aqueles que atiraram pedras no grupo, mesmo aqueles que difamaram, mesmo aqueles que negaram, viraram as costas, serão agraciados pelo trabalho, pela bondade desse grupo. Por tudo que vai acontecer. E vão chorar lágrimas de quase sangue, ele disse, por perceber o que deixaram passar. Infelizmente. Mas mesmo assim, todos serão beneficiados, cara. Então eu digo para a maioria das pessoas que está nessa luta, né, aqui no Brasil, em vários setores aí, a gente sabe qual é a luta. Existe algo muito maior atuando. E a coisa vai acontecer para o nosso bem. Vai acontecer.